Olá, estudantes do sexto ano! Nessa aula nós vamos falar sobre improvisação e jogos teatrais. Estão preparados aí? Porque eu tô super mega preparada aqui. Então, Prof. Rutineia aqui com vocês. Vamos juntos, vamos improvisar. Então, os objetivos, da nossa aula: conhecer e entender os jogos teatrais, a improvisação, as dinâmicas que podem ser utilizadas para todos os indivíduos, Então, todo mundo pode improvisar, seja ator, seja não ator, Todo mundo pode improvisar, porque a improvisação nos auxilia no nosso dia a dia, Não é somente para os profissionais. Então, você já participou de jogos teatrais? Sabe para que eles servem? Os jogos teatrais possuem regras, Regras claras, como numa partida de futebol. Tem as regras, Então, nos jogos teatrais também possuem essas regras. E elas servem para preparar os artistas para a criação, desenvolver a fala, corpo, mente, o pensar rápido, agir numa situação inesperada, Então, cada jogo vai ter o seu objetivo. Eu posso trabalhar um jogo teatral para perceber os meus gestos, Ter o controle dos meus gestos. Ou eu posso preparar uma improvisação teatral para pensar rápido, agir em situações inusitadas, para falar rápido, enfim, várias são as possibilidades de jogos teatrais. Então, os atores utilizam muito os jogos teatrais e a improvisação para treinar, para estar pronto para a cena ou até mesmo como espetáculo teatral, Existem vários espetáculos que são de improvisação teatral. Então, a improvisação teatral é muito usada nos jogos teatrais, mas o que é improvisar? Você sabe o que é improvisar? Improvisar é criar uma situação inesperada, é você estar aqui e de repente surgiu uma coisa diferente e você vai agir sobre aquela situação. No teatro, a improvisação ela é muito importante, o artista ficar pronto para a cena, ele está preparado. Um espetáculo de improvisação, o artista vai ensaiar várias vezes para depois apresentar, E ela nunca vai ser a mesma, nunca vai ter o mesmo final. Ele sabe, de repente, como iniciar ou não, dependendo da proposta da improvisação. Improvisar é criar essas situações inusitadas. Muitas vezes passamos, por momentos em que temos que tomar decisões rápidas, Então, dentro da dramaturgia também não é diferente. A gente também precisa pensar rápido ali o que está acontecendo, O ator pode esquecer uma fala, o que a gente chama de branco. E aí ele tem que improvisar para que o público não perceba que houve, o esquecimento de uma fala. Então, a importância da improvisação é muito grande no espetáculo teatral, E acrescentar situações. De repente, o público falou alguma coisa ali, opa, já inclui na cena. Aconteceu algo inesperado ali na contracena, também dá para usar na improvisação, O ator ou a atriz, eles têm que estar atentos ao que está acontecendo no espetáculo para poder improvisar, ter esse domínio de improvisação. Então, portanto, a improvisação teatral é uma técnica bastante utilizada por artistas para encenar algo não previsto, não preparado antecipadamente. Pode ser uma criação partindo de um roteiro pré-estabelecido. Eu tenho um roteiro, Então, entra personagem carregando uma mala, quebra a rodinha, ela tropeça na mala, E cai no chão. Temos as ações, mas as falas não. As falas serão improvisadas na hora da cena, E cada vez que o artista improvisar, vai ser diferente, Vai ser outra história. E sempre aberta a novas possibilidades, porque ele tem muita possibilidade ao improvisar. Então, agora vocês vão escrever um pouquinho, Escreva o que você entendeu sobre a improvisação, tá bom? Então, vocês vão escrever aí, daqui a pouquinho a prof volta. Não, pensando melhor, eu não vou voltar, não. Sabe, eu cansei, eu vou descansar um pouquinho, gente. Não dá, Gravar aí 10 aulas, não, agora chega, vou parar. Brincadeira, A prof estava improvisando um pouquinho também, viu? Improvisação é isso, pegar essa situação inusitada, E brincar com ela, tá bom? Então, escreva um pouquinho sobre o que você entendeu sobre improvisação teatral. Daqui a pouquinho a prof volta. A prof não está cansada, não. Beijo!
Capricharam na resposta? Muito bem, meus amores. Então, vamos lá, né? Então, uma sugestão de resposta para vocês. Improvisação teatral é uma técnica utilizada no teatro para representar algo não previsto, né? Não preparado antecipadamente. Pode ser uma criação partindo de um roteiro pré-estabelecido ou ensaiado, porém nunca pronto, mas sempre aberto às novas possibilidades. Professora, como assim, né? Você falou que não preparado, mas pode ser ensaiado, né? Então, a improvisação, ela pode sim ser organizada, né? A gente pode ter um roteiro com sequências de ações, como a professora trouxe o exemplo da menina com a mala, né? A gente pode ter uma sequência de entrada de personagens em cena. A gente pode até ter uma história, né? Porém, o artista, cada vez que ele for improvisar, né? Seja com um roteiro, seja com uma palavra motivadora para iniciar, seja com um objeto, de repente ele vai fazer uma encenação partindo do objeto chapéu ali que ele tem e vai criar essa cena com esse chapéu. Mas cada vez que ele for improvisar, vai ser uma forma diferente, né? Vai ter um final diferente, um desenrolar da história diferente. Nunca vai ser igual, tá bom? Então, os artistas utilizam muito da improvisação para estar pronto em cena e até mesmo como espetáculos também teatrais, tá? Então, agora a gente vai conhecer, né, a peça Jogando no Quintal, né, do grupo Espetáculo Cia do Quintal. A palavra de ordem aqui nesse espetáculo é o quê? Improvisar, né? Tanto que um subtítulo, Jogo de Improvisação de Palhaço. A gente já vai entender melhor. Olha só, né? Então, o público também é convidado a participar desse espetáculo. Então, o público é convidado em vários momentos a participar, propondo palavras ou ações, né, que os artistas utilizam para iniciar suas cenas, sem fazer o final delas, pois elas vão surgindo da improvisação. Então, o público pode chegar ali nos atores e falar chuva, e os atores vão ter que improvisar com a palavra chuva, né? E várias outras ações, correr, pular, enfim, e os artistas têm que improvisar. Então, na cena reproduzida, vemos a participação do público, que em alguns momentos da peça impulsiona os artistas em cena a improvisar as falas e ações, pois o que os participantes do público vão dizer ou fazer em cena não é combinado, né? O público está ali, ele nunca assistiu o espetáculo, ele está ali para ver o espetáculo e vai participar dele, né? Então, ele vai propor palavra, vai propor ações que os atores não sabem quais são, né? É um jogo em que os atores propõem o começo, mas não sabem o resultado final. Então, a partir do que o público jogar para eles de palavras, de ações, né, que eles vão continuar jogando em cena e desenvolver o espetáculo. Então, na improvisação teatral, podemos improvisar de diversas maneiras, né? A gente pode improvisar apenas com o corpo, né? Sem fala, através da mímica corporal. A gente pode improvisar através de roteiro, né? Com roteiro com sequência de ações, com roteiro com entradas e saídas de personagens, ou sem roteiro também a gente pode improvisar. Podemos utilizar objetos, adereços para compor nossas improvisações, né? A professora pega aqui o controle, né? E começa, de repente, o controle vai ser a minha improvisação, né? Ai. Oh. Ei, eu não pedi para você trocar a pilha? De novo você vai me deixar na mão? Ei, não está funcionando, né? Então, a partir do objeto, vai criando também a improvisação. Então, podemos ter também objetos, adereço, um chapéu, um guarda-chuva, tudo pode ser utilizado também para iniciar a improvisação. Muitos são os caminhos, mas todos devem manter a espontaneidade, deixar que as cenas se desenrolem da forma natural, né? Sem forçar ali. Então, você vai improvisar, sentindo, percebendo. Na improvisação é importante perceber essa relação também com o público, né, que estiver assistindo. Ou, se eu estou numa sala de ensaio onde não tem público, perceber, né, com a contracena com os outros colegas. Se eu estou sozinha, me perceber também na improvisação. Então, técnicas de improvisação, né? Comédia dell'arte, teatro de rua, né? Então, comédia dell'arte é um teatro feito na rua com personagens fixos, né? Que são isso? São personagens tipos que nunca mudam. Então, tem a categoria dos patrões, empregados e namorados. Então, dentre essas categorias, por exemplo, nos patrões, vai ter o capitão, o pantalhão, né? E esses patrões, eles não vão mudar as características nem o figurino. Então, por exemplo, o pantalhão, né, vai ser um velho, corcunda, de longas barbas vermelhas,
avarento, né? Não vai emprestar um realzinho para ninguém. Sempre o Pantaleão vai ter essas características. Professora, mas se ele sempre vai ser assim e na hora de improvisar? O ator vai usar essas características, porém as falas ele vai desenvolver na hora da improvisação, tá? Então é uma comédia que tem esses tipos, usa meia máscara, né? Mas a improvisação usa de roteiros também, né? Tem a entrada e saída dos personagens, as sequências, você pode escrever antes deve, né, escrever antes das improvisações, mas sempre vai mudar a história, né? Stand-up, né, quando o ator está ali sozinho, improvisando no palco, né, fazendo o seu show cômico. O Street Sport, o que é o Street Sport? Que é uma competição esportiva, onde grupos, né, ou atores estão improvisando e competindo um com o outro. Então, a atividade agora é com vocês, hein? Né? Escolha uma situação para você improvisar. Pode ser um casamento, um enterro, um elevador, esperando o ônibus, né? Enfim, escolha a situação. A partir da situação escolhida, você fará uma pequena cena de 2 minutinhos, né? Sem usar palavras, demonstrando apenas a situação com a sua expressão corporal, tá? Peça para alguém próximo tentar adivinhar qual a situação que você escolheu. Então, bem legal, você vai aí treinando a improvisação só através do corpo agora, tá bom? Daqui a pouquinho a prof volta.
E aí, vocês também treinaram, né? É isso aí, a professora aqui fazendo uma cena passando muito calor, né? Então é isso, a gente perceber ali a cena que pode ser improvisada através apenas do corpo, né? A expressão corporal. Ou pode também ser utilizada fala, né? Então a improvisação é um campo muito amplo que dá pra gente descobrir muitas coisas, né? Então é bem legal. E se vocês, né, tipo, ficarem meio sem ideia, depois vai lá, pede ajuda para o pai, para a mãe, para a tia, para a professora e vai improvisar. Porque a improvisação é assim, quanto mais você treinar, mais natural ela vai ficar, tá bom? Então treina a improvisar. Então nessa aula nós vimos os jogos teatrais e a improvisação teatral. Conhecemos o espetáculo Jogando no Quintal, da Cia do Quintal, né? Então a gente viu que os jogos teatrais eles têm regras claras, né? E que eles auxiliam muito os artistas nos espetáculos teatrais. Então, ele vai preparar o artista para a encenação teatral, né? Ele pode ser utilizado para desenvolver a fala, né? A dicção, falar, articular as palavras, né? E existem vários jogos para isso. Ou para desenvolver o pensar rápido, né? Improvisar, enfim. Os jogos teatrais, eles podem trabalhar diversas coisas. A relação de contracena de um ator com o outro, né? Criar essas relações. A improvisação também, que faz parte dos jogos teatrais e que também tem muitas possibilidades de formas de improvisar, né? A gente viu a comédia dell'arte, que é todo um estilo teatral que utiliza da improvisação, com roteiros, né? Então tem o roteiro, tem também os tipos característicos, as personagens que são sempre as mesmas, né? Não muda as características, os figurinos, as máscaras utilizadas são sempre, né, máscaras características para cada personagem, mas a fala, né, na hora da improvisação, né, vai ser improvisada. Tem o roteiro, mas não, a história não é fechada. Ela pode ter um roteiro de entrada e saída de personagens, sequências de ações, mas o que vai acontecer no espetáculo, os atores vão descobrir tanto na hora da cena como relação com a plateia, porque cada público vai influenciar também nessa improvisação, né? A gente pode improvisar sozinho, né, em cena, em um show cômico. A gente pode improvisar, né, jogando, né, numa competição, num street sport, então competindo em improvisação também, de diversas maneiras. Improvisar somente com a expressão corporal, como vocês treinaram aqui na atividade, utilizando fala, utilizando adereços, né? A professora utilizou ali o controle para improvisar também, né? Então a gente tem muitas possibilidades. Pode ser uma palavra, né? Alguém falou chuva, né? E começa a improvisar a partir da chuva, tá bom? Então várias são as possibilidades da improvisação. Espero que vocês tenham improvisado e que continuem treinando a improvisação, porque é muito legal, né? A professora Rutinelli fica por aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Uou!